No livro de Marcos, está escrito no capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Essa passagem, ela é uma passagem central. Central com relação à verdade de Cristo. Jesus disse: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer já está condenado." Bom, é uma palavra muito forte. Forte no sentido de ser salvo e forte no sentido de ser condenado. E quem está falando a respeito da salvação e da condenação é o próprio Senhor Jesus. Por isso, estas palavras, elas são consideradas palavra central. E o que está precisando, o que está norteando a separação no sentido de salvação e condenação é justamente aquilo que o Senhor diz que é necessário, que é preciso. É preciso crer. Crer ou não crer. Não crer é natural. Não crer já é real. O difícil, o que faz a diferença é crer. O que trará benefício eterno para o ser humano é crer. Agora, crer, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer, crer no evangelho. Evangelho é uma mensagem de revelação para a humanidade. As boas notícias, as boas novas, as informações, a educação que tem a ver com a maior importância é com relação ao perdão que você e todos nós precisamos dos nossos pecados. O Evangelho é ensinado, o Evangelho do Reino, ensinado por Jesus Cristo, coloca Jesus Cristo como centro da possibilidade de você ter a vida eterna. Jesus, ele é tudo que nós precisamos para o perdão dos nossos pecados. É o próprio Deus que se fez carne, andou entre nós e se deu como sacrifício para perdoar os pecados e nos dar a vida eterna. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Jesus quer dizer que aquele que está vivendo naquilo que ele prega, mesmo depois da morte, continuará vivo. Porque o corpo é apenas uma imagem.
Mas você não é uma imagem. Você é justamente a pessoa que poderá viver eternamente. A sua imagem, o seu corpo físico, ele voltará para o pó. Mas a revelação da eternidade. A eternidade pode ser realmente a garantia eterna que só pode ser encontrada pelo perdão que há em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Procure colocar a religião de lado, porque o Evangelho ele está acima da religião. O Evangelho é as boas notícias que Cristo, Deus, veio na pessoa de Cristo, do enviado, para poder morrer pelos seus pecados e garantir salvação. Mas com certeza, alguém que é salvo por Jesus, ele não viverá mais em trevas. Aquele que é salvo por Jesus não anda na carne. Aquele que é salvo por Jesus nega a si mesmo. Aquele que é salvo por Jesus foge do pecado como Davi fugiu. O princípio de se viver o Evangelho é fugir daquilo que pode desagradar ao Senhor. Se os nossos pecados mataram a Cristo na cruz, significa que o nosso grande inimigo, o nosso maior inimigo, foi aquele que teve a culpa de assassinar Jesus. E quem assassinou Cristo? Foi todos nós, pecadores. E se nós continuarmos andando numa vida de pecado, nós estamos dizendo que estamos a favor do assassinato de Cristo. Nós sabemos que é necessário que o perdão viesse sobre ele, mas nós sabemos que o pecado ele tem salário e o salário mata. Não podemos mais, como cristão, viver para receber salários do pecado. Nós não vamos ser perfeitos nunca, mas também não podemos andar de braço dado com as nossas vontades que desagradam a Deus. Por isso, o que marca que alguém é de Cristo é que esse alguém não quer viver aborrecendo o Criador. É necessário crer na palavra de Cristo. É necessário que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações, os nossos pensamentos. Nós precisamos ter forças sobrenaturais para vencer o que as pessoas que não têm a Cristo não conseguem vencer. O mundo inteiro agrada ao diabo, mas os filhos de Deus precisam agradar a Deus. Mantenha sua fé, por mais difícil que seja. Mantenha, porque nós vivemos com os olhos aonde? Na eternidade. Deus nos ajude a suportar os dias difíceis e os dias maus. Deus te abençoe.